A paz do Senhor Jesus, prezados radiovintes. Muitos esmorecem pelo caminho, mas a Bíblia nos mostra que a fé não promete facilidades. Comecemos analisando uma certa fala de João Chaves. Abre aspas. Na Bíblia, nenhum homem que Deus escolheu teve vida fácil. Por qual motivo seríamos diferentes? Fecha aspas. Prezados radiovintes, essa frase nos faz pensar. Por que às vezes estamos sofrendo? Aí perguntamos, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, tenho procurado ser fiel, tenho contribuído. Então por que estou passando por essa luta? Ou essas lutas? Mas a Bíblia nos ensina que a presença de problemas não significa a ausência de Deus. Veja bem, José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e lançado numa prisão. Mas Deus estava com ele. A Bíblia diz, o Senhor, porém, era com José. Gênesis 39, 21. Veja Moisés, enfrentou a murmuração de um povo inteiro. Veja Davi, foi perseguido, mesmo depois de ter sido ungido rei. Veja Daniel, foi lançado na cova dos leões. Veja o apóstolo Paulo, ele sofreu prisões, perseguições, açoites e muitas aflições. E talvez alguém esteja pensando, mas eu não estou suportando mais. Saiba que Satanás deixa em paz quem está do lado dele. Mas quem é servo ativo de Deus recebe ataques do maligno. Meu irmão, minha irmã, não confunda uma fase difícil com uma vida abandonada por Deus. O apóstolo Paulo escreveu, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. 2 Coríntios 4:8. Observe, ele não disse que o cristão nunca será atribulado. Ele disse que a tribulação não terá a palavra final. A palavra final para um cristão é Deus quem dá. E existe algo maravilhoso. Deus pode usar aquilo que hoje nos faz chorar para produzir em nós uma fé mais profunda, uma perseverança maior e uma dependência mais completa dele. E nos fazer cumprir a missão que ele deu para executarmos. Talvez você esteja passando por uma tempestade. Mas lembre-se, a tempestade não significa que Jesus saiu do barco. O próprio Cristo disse, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Pense em pessoas que enfrentaram grandes adversidades e continuaram firmes. Vou falar de Helen Keller, uma ativista americana, mundialmente conhecida por sua história de superação. Mesmo diante de enormes limitações, tornou-se uma escritora e uma das vozes mais conhecidas em defesa da superação. O seu exemplo nos lembra que circunstâncias difíceis não precisam determinar o tamanho da nossa esperança. As circunstâncias podem ser extremamente difíceis, mas não precisam destruir nossa esperança, nem impedir que desenvolvamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos.
Como disse o grande pregador Charles Haddon Spurgeon, aqueles que mergulham no mar da aflição trazem à tona pérolas raras. Talvez hoje você esteja mergulhado em lágrimas, mas não desista. A lágrima pode estar regando uma experiência que produzirá fruto amanhã. E guarde essa promessa, que está em 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Portanto, querido ouvinte, continue caminhando. Se Deus chamou você, Ele também sustentará você. Essa é uma verdade que poucos conhecem. Se Deus chama, Deus sustenta. Você não tem que pegar dízimo de ninguém. A luta pode ser grande, mas o seu Deus é infinitamente maior. E quando as forças acabarem, lembre-se das palavras do Senhor. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Não desista. Deus ainda está escrevendo a sua história. Ele tem a última palavra. E acima de tudo, confie em Deus, confie em Jesus, porque a nossa esperança não está numa vida sem promessas, está em Cristo, que venceu o mundo e promete nunca nos abandonar. E se você ainda não o fez, receba Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Então, você será selado para a eternidade, mas receberá uma missão aqui na terra. E Deus estará com você, acompanhando-o todos os dias. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém.